Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece, que orienta a mim e a você. É através da palavra que a gente tem sabedoria, entendimento e entende o que o Senhor quer para nossas vidas. Seja na igreja, seja na faculdade, no trabalho, com nossos amigos, com a nossa família, quando a gente lê a palavra, o Senhor tem orientação para qualquer situação, em qualquer lugar. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Davi, um livro cheio de acertos e erros, um livro de um jovem que passou por lutas imensas até chegar no trono onde Deus prometeu. Não foi fácil, mas não parou no meio da caminhada. Também passou por lutas, por erros. Teve a hora que o Senhor cobrou, mas nunca deixou Davi, porque Davi nunca deixou o Senhor. Estamos trabalhando este livro, esse legado lindo, que é um ensinamento, uma orientação espiritual, principalmente espiritual, para mim e para a sua vida, em qualquer situação. Amém? Hoje vamos trabalhar em 2 Samuel 19, do 1 ao 8. Vamos passar por 1 Reis 19, 7 e terminamos com 2 Timóteo 1, 7. O título é Levante-se, Deus é com você. Às vezes a gente passa por situações que o inimigo cria, muitas vezes também é erro nosso, para nos destruir. Mas o Senhor não conta com gente mole e covarde, não. Ele diz, levante-se de onde você está, porque seu caminho é longo. Levante-se, irmão e irmã, jovem, ancião, anciã. Tu ainda tem muito a produzir para Deus na terra. Passaste por alguma situação, chorou, teve luto, é hora de se levantar. Sofreu, pecou, agora está sem ação, levante-se desse marasmo, dessa armação do maligno de ficar lhe atacando, lhe condenando, apontando seus pecados, nada disso. Deus já justificou a mim e a você. Levante-se. Levante-se porque Deus é com você. Aqui em 2 Samuel capítulo 19, do 1 ao 8, a gente vê que foi depois da morte de Absalão. Absalão queria destruir seu pai Davi. Infelizmente, teve que morrer, porque o que a gente planta, a gente colhe. Mas Davi ficou se lamentando. Existe uma hora da dor, do luto, mas também tudo tem um limite. Não é verdade? Dissera Joabe, eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. O rei por um momento parou. Não é só ter luto não, mas ele esqueceu daquele povo que o ajudou. Ele esqueceu que foi Absalão que procurou aquilo. E muitas vezes vem luto de filhos mortos, esposo morto ou na droga, ou preso numa prisão. Não é para você ficar desesperada não, porque o que se procura, se acha. E o erro não foi seu, pai, nem mãe, nem esposo, nem esposa. O erro foi daquele que não vigiou e deixou o inimigo tomar conta da vida dele. E aqui Absalão procurou essa situação. Então o rei estava chorando, mas tinha um limite. Teve um momento que ele tinha que parar com isso. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como fez quando envergonhado foge da peleja. Eles ficaram ali tristes, escondidos, porque o rei resolveu clamar e gritar sem limites. O povo tinha que tomar uma atitude para defender o rei. Então, muitas vezes, a gente começa a se trancar no quarto, deixar a depressão acontecer, nos pegar por conta de erro de família, de vizinho, no trabalho, nada disso. Se levante. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Veja que o rei esqueceu que tinha compromisso com a sociedade da época. Começou a gritar. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas.
Tinha que ter alguém para despertar Davi. E foi o general, um homem de guerra, um homem determinado, um homem que entendeu que Davi estava perdendo a noção, o tempo e o espaço. Às vezes, se eu e você não vigiar por conta de um luto, por conta de alguma coisa, perdemos até o chão. E muitas vezes, pessoas que dependem da gente ficam ali, angustiadas, tristes pelas nossas atitudes. Passamos por luta, mas não para ficar prostrado, para se levantar e seguir em frente. É assim que o Senhor quer. Amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos? Veja que pergunta forte de Joabe, né? E odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo, príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, estava bem contente. Ele disse, olha, tu estás sendo ingrato, em outras palavras. Quer dizer que se Absalão tivesse hoje, todos nós estávamos mortos. E seria melhor assim. Inclusive você, sua família estaria morta. Era para ser assim, Davi. Você não está vendo as consequências do que Absalão procurou a Davi. Então, muitas vezes eu e você fica se lastimando com uma coisa que já é hora de parar. Pare de pensar no passado glorioso. Deus tem coisas novas. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não se limite no passado. Siga em frente. Deus faz nova todas as coisas. E Davi, naquele momento, não estava entendendo isso. Levanta-te, pois agora sai, fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não sair nenhum só homem, ficará contigo esta noite. A pessoa como Jobe foi forte. Maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Que coisa tremenda. Jobe disse, te levanta daí. Em outras palavras, irmão, age como um rei, porque senão tu vai ficar sozinho. E as lutas que tu já passaste não é nada diante do que vem para ti. Porque todo mundo eu vou fazer ficar contra ti. Porque Davi estava se deixando se levar pela emoção. Muitas vezes a mãe e o pai têm que continuar a vida e está se deixando se levar pela emoção porque o filho está preso. Ele procurou. Você vai procurar advogado, mas você vai ficar em pé e de pé. Você vai continuar na igreja adorando em tempo e fora de tempo. Porque quem faz suas covas nela cai. Tem que entender isso. Então o rei se levantou e se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Veja que Israel fugiu por conta das atitudes do rei. Mas aqueles que estavam ali já veio se apresentar diante do rei. Porque Davi ficou no luto sem limite. Davi precisava de alguém para acordar ele. E foi o que Joabe fez. E muitas vezes Deus precisa tomar uma atitude dura comigo e com você para nos acordar. Pare de chorar. Pare de se lastimar. Siga em frente. Deus é com você. Deus tem coisas novas para você. Não se pegue algo que acabou. Não, tudo passa. Só não passa os poderes de Deus. Aqui em 2 Reis 19:7, a gente sabe que Deus usou Elias tremendamente. Mas teve uma hora por conta de Jezabel que Davi se trancou. Deixou a depressão tomar conta dele numa caverna. Veja o que o anjo do Senhor foi e falou. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O Senhor mandou, o anjo do Senhor falou isso a Elias, porque estava preso numa caverna por conta de Jezabel. Deus já tinha feito coisas tremendas na vida de Elias. Elias tinha tido experiências gloriosas com o Senhor, mas naquele momento se deixou levar pela sua emoção. Naquele momento deixou o medo tomar conta de si. Naquele momento esqueceu de tudo o que ele já tinha de experiência com Deus. Você já teve grandes experiências com Deus. Por conta de um probleminha agora quer ficar na depressão? Quer ficar trancado ou trancada no quarto?
quer ficar chorando, desesperado por alguma situação que ocorreu, levante-se. Porque a Bíblia diz que os covardes que saiam. Deus conta com os corajosos. Ele não disse que nessa vida a gente ia passar só por mar de rosas, não. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, que ele venceu o mundo e eu e você vence também. Então não é para se deixar ficar presa a uma situação. Não é parar de trabalhar, ficar trancada no quarto, porque o mundo continua. A vida continua comigo ou sem mim, com você ou sem você. Você pode ser um excelente profissional na sua área, mas se você se esconder, vai ter outros melhores do que você para dar continuidade àquilo que você parou. Então, em nome de Jesus Cristo, se levante. Deus está fazendo coisas novas. Não lembre do passado, porque passado é passado. Levante-se, ore, tome banho, louve, adore e entenda que é uma nova história. Aconteceu alguma coisa ruim? Aconteceu, acabou. Tem que seguir em frente. Em nome de Jesus Cristo. Vamos vigiar. Vamos ser fortes e corajosos. Porque Deus conta com pessoas fortes, pessoas decididas. Foi necessário que Joabe fosse falar com o rei, porque ele estava esquecendo que era rei. Ele estava esquecendo da responsabilidade que ele tinha com o povo. E muitas vezes você é pai e mãe, está esquecendo que se um filho está preso ou uma filha, você tem outros filhos para tomar conta. Se aconteceu alguma coisa, você tem um emprego para ir trabalhar. O mundo não vai parar porque você está chorando, se lamentando o tempo todo, não. Se levante. Deus é com você. O fato de eu e você passar por lutas, isso não quer dizer que Deus não é conosco, não. Claro que Ele é. Nós somos humanos. Às vezes erramos porque não vigiamos. Às vezes erramos porque estamos cansados, dolorosos, estamos tristes, angustiados, temos uma depressão, mas temos que se levantar. Não podemos continuar na dor. Não podemos continuar cultivando a tristeza, a angústia, a depressão, não. Se levanta em nome de Jesus. O Senhor conta com você. Joabe foi necessário dizer palavras duras a Davi para ele despertar. Você, pastor e pastora, se levante. Vá fazer a obra, porque tem muito ainda para você fazer na terra, na direção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não deu um espírito para a gente ficar temeroso, com medo o tempo todo, não. De jeito nenhum. Deus não nos deu um espírito de temor, não. Também mais de fortaleza. Foi de fortaleza que Deus te deu um espírito. E de amor e de moderação. A tristeza vem, o cansaço vem, mas tem que ser moderado. Tem que ter prudência, tem que ter equilíbrio. Porque não adianta ficar o tempo todo escondido numa caverna como ficou Elias. Não adianta ficar chorando e gritando na sua casa como fez Davi por Absalão. Porque o Senhor permite situações para nos tirar muitas vezes de abismo. Então é necessário que Ele permita algo para nos saculejar. Mas não é para a gente parar de viver, não. É para a gente aprender com aquilo e seguir em frente. Porque o melhor de Deus ainda virá. Amém? Lembre-se, levante-se. Deus é com você. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.